Olá, estamos começando o nosso ponto de vista ao vivo, mais uma vez aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação e debate, né, para você. De segunda a sexta, sempre a partir da 1h30 da tarde, um horário tradicional da discussão política, do debate dos temas importantes aqui para a cidade e para a região metropolitana, claro, né? E discutindo e debatendo sempre os temas, os assuntos de interesse nacional e agora internacional, né, com o presidente da República denunciado no Conselho Penal, no Tribunal Penal de Haia, na Holanda, né? Está denunciado por uma iniciativa de mais de 1 milhão de profissionais da área da saúde do Brasil, apoiados aí por uma série de entidades internacionais que dão razão a essa situação dos profissionais de saúde do Brasil, né? E a situação do Bolsonaro está denunciado por crime de genocídio, né, e crime contra a humanidade, né? Uma situação realmente complexa. Eu sei que tem muita gente do outro lado que vai dizer que eu sou louco e tal, né? Que isso é uma piada, que não vai acontecer nada. Não sei se eu sou louco ou não, né? Talvez os loucos sejamos nós, né? Não os outros, é verdade. Pode ser que isso seja a realidade. Agora, eu não sei se isso vai andar, o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Eu sei que a imagem do Brasil se deteriora a cada segundo, não é nem a cada dia, nem a cada hora, a cada segundo no planeta, não é? No mundo inteiro. Bolsonaro hoje é comparado a Adolf Hitler, não é? A Mussolini, a Stalin, não é? O genocida da União Soviética. É comparado a essas figuras terríveis, né? Ao Bashar al-Assad, lá da Síria, e a aquele príncipe, não é? Assassino da Arábia Saudita, né? Mohammed bin Salman, né? A imagem de Bolsonaro hoje é essa, pelo planeta, especialmente no mundo civilizado, no primeiro mundo chamado, enfim, continente europeu, parte da Ásia, enfim, grande parte dos Estados Unidos também, que não suportam mais o seu próprio presidente Donald Trump, né? Então, é caótico, né, o que ocorre no país e a imagem que se deteriora a cada momento. E já temos aí um grupo enorme de empresários reclamando, jogando o Bolsonaro na parede por conta das questões ambientais que prejudicam a exportação brasileira. Agora foi a vez do pessoal da soja, né, reclamando muito, que os pedidos de exportação da soja brasileira estão caindo significativamente por conta da questão da Amazônia, né, e do descaso ambiental deste atual presidente. Enfim, vamos seguindo com a carruagem, né? Você que nos acompanha sabe que a gente perdeu ontem um ícone da comunicação da cidade, da região metropolitana, não é de todo o país, né? Faleceu Armando Gomes, depois de uma luta terrível contra a doença, né? A doença que foi implacável e acabou levando o Armando a óbito na manhã de ontem, né? Domingo, né? Durante o programa, claro que a gente vai relembrar aqui muitas conversas, muitos papos, né? E muitas passagens do Armando que marcou realmente época, marcou história na TV e no rádio aqui da nossa Baixada Santista. Muito bem, de segunda a sexta, 8 da noite, reprise do Ponto de Vista, sempre aqui pela Santa Cecília TV, a partir das 20 horas, né? 8 da noite. Secretário de Governo, também secretário de Comunicação aqui de Santos, Flávio Jordão, participa com a gente nesta edição do Ponto de Vista. Prazer recebê-lo. Tudo bem, secretário? Boa tarde, boa noite aí, dependendo do horário. Aqui é o Buturão, ao Aldo, ao Marco, telespectadores, prazer enorme estar aqui. Realmente um dia bem difícil hoje, né? Sem o nosso Armando aqui no convívio da gente, mas, enfim, é a vida. Tudo isso aqui acontece todos os dias e a gente tem que ter aí um equilíbrio muito grande. Eu que convivi de perto aí com o Vitor, o filho mais novo do Armando, acompanhei bastante essa trajetória aí, essa trajetória final do Armando, e a gente sabe das dificuldades que eles tiveram aí com relação à doença, sofrimento que o Armando teve. Isso é muito triste, mas também descansou agora, está num outro local, num outro lugar. Tenho certeza aí que está com Deus. Muito bem, é verdade, né? A gente falou do sofrimento, podemos falar bastante do programa, não é uma doença terrível, né? Eu sei bem o que é conviver com isso, porque minha mãe teve basicamente o mesmo problema que teve o Armando, né? Um câncer no intestino, você faz a cirurgia, bolsa de colostomia e começa
as quimioterapias, depois talvez, dependendo do caso, vai para a radioterapia, tem que dar uma parada, tem um tempo, depois você volta. Olha, é uma coisa realmente cruel, né? E que judia muito da pessoa, sem dúvida nenhuma. Né? O Armando enfrentou isso, né? Lutou até onde pôde, até quando pôde, e ontem acabou sendo vencido, né? Por essa doença que o Covid vai passar, né? Todas as doenças assim acabam tendo a sua vacina, enfim, uma maneira de se superar, mas o câncer é algo realmente terrível, né? Impressionante. Aldo Neto, companheiro jornalista que atuou com o Armando aí muitos e muitos anos, né? Começou como Foquinha, foi Foca aí do Armando, enfim, desde a época da faculdade, aqui de comunicação, e fazia aí a parte de produção do Esporte por Esporte, continua fazendo, evidentemente. Aliás, é uma obrigação, né, do time do Armando carregar essa bandeira em frente, não é? Que é a bandeira do Esporte por Esporte, programa que, se não me engano, começou em 1992 na TV Litoral. Prazer recebê-lo também, Aldo. Um prazer é meu ligar, Flávio, Marco, os companheiros aí de produção, o nosso público telespectador, que hoje sofreu uma baixa, nosso público telespectador, né? Pouca gente sabe, mas o Armando, nesse período de cama, ele raras vezes assistia o Esporte por Esporte, porque era a hora que ele dormia. Mas o ponto de vista aqui do programa, ele fazia questão de assistir. Eu faço questão de falar isso no ar, porque eu tive lá visitando ele no horário do programa, vi ele assistindo. O filho dele, o Vitor, mandou falar isso para você. Eu sei. E queria também agradecer todos os amigos aí que colaboraram muito com a Armando nessa fase difícil, em especial o nosso prefeito Paulo Alexandre, que colaborou muito. E eu quero aproveitar que nós estamos aqui no programa para falar de política, né? E o Armando adorava falar de política, fazer um registro que é importante para a história dele e para a história da cidade e para a história da comunicação da cidade e do país, né? Porque hoje nós vivemos uma guerra na política do país entre o produtor de fake news pobre e o produtor de fake news rico. A última vez que o Armando esteve aqui nesse estúdio, que leva o nome do Lupécio Mussi, ele fez questão de rasgar uma obra do produtor de fake news rico. O telespectador não é idiota, sabe de quem que eu estou falando. A revista Veja. Não, ele pegou a revista Veja, a revista de maior circulação no país, que trazia um monte de abobrinha. Na verdade, sobre a a cidade, Vejinha, né? Era a Vejinha, né? Um monte de abobrinha, do tipo, tem pirata aqui no porto, navio pirata parando, coisa que inexiste, e rasgou a revista. Foi a última vez que ele esteve nesse estúdio. Então, o que a cidade perdeu ontem não foi só o conselheiro efetivo do Santos, o defensor fervoroso do Santos, o cara que estava mais tempo com o programa no ar na TV regional. A cidade perdeu o seu cão de guarda, porque naquele dia, inclusive, ele nem viria ao programa. Ele veio com raiva do que leu na revista Veja São Paulo, para fazer exclusivamente aquilo. Então, esse é o Armando. O Armando defendia o que amava com todas as suas forças, até quando não tinha, ele buscava. Então, esse exemplo que ele deixa, esse exemplo que a gente tem que seguir e provar. E não fazia isso por causa de governo A, o presidente A ou B. Ele defendia a cidade de Santos e os Santos, pensando na instituição. E esse exemplo dele que a gente tem que levar para sempre. E é importante fazer esse registro, porque enquanto ele estava rasgando o jornaleco no programa dele, o fax, que quando eu era foca com ele, eu ficava indignado. Teve uma vez que eu cheguei a editar os faxes e ele ficou bravo comigo, porque ele queria rasgar os faxes que mandavam mesmo. E eu não entendia que aquilo era parte do show. Parte do show. Eu ficava indignado, claro. Mas era uma verdade. Era parte do show, ele tinha razão. Eu já vi ele rasgar a coluna de jornal, tudo. Rasgar a revista Veja precisa ter peito. E só o Armando Gomes para ter esse peito. Então, Armando, sei que você está eternamente aqui. Obrigado por tudo, um beijo. Marco Santana lá na ponta, acompanhando aí sempre as informações que vão chegando e a participação de você que está conosco aqui, que é sempre importante aqui com a gente. Tudo certo, Santana? Boa tarde a todos. Realmente um momento muito triste para todos nós da área da comunicação, da cidade, e quem tem uma relação direta ou indireta com o Santos Futebol Clube,
Nós vamos falar bastante sobre o Armando Gomes no programa de hoje, mas eu quero aqui já deixar meus sentimentos não só à família, mas aos amigos e à verdadeira legião de profissionais da comunicação, radialistas, jornalistas, que ele ajudou a formar. Porque o Armando Gomes, ele era polêmico, tinha suas posições muito firmes, muito autêntico, e ao mesmo tempo ele era muito generoso. Ele dava oportunidade a grandes profissionais de imprensa que hoje estão aí brilhando no cenário nacional e até internacional, graças ao empurrãozinho inicial do Armando Gomes. Então fica aqui a minha homenagem. Vamos falar bastante do Armando Gomes, que é uma personalidade da comunicação que merece todo o nosso respeito. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, a acompanhar também o programa, participar, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista, Culturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Nossa, boa noite para você que está sempre a partir das 8 na reprise do Ponto de Vista. Lembrando, né? O programa acaba às 14h30. Qualquer coisa pode acontecer na combalida República Brasileira, né? Agora que o presidente, então, testou negativo, está de volta, menos, sabe né, Deus Diga? aí, né? O que vai acontecer? Ontem eu vi uma entrevista do ministro novo da comunicação, lá, o genro do Silvio Santos, dizendo que ele é o dono da coleira do presidente. Vamos ver até quando. Ele é um cara esperto, inteligente, sabe Deixa o Bolsonaro conduzir, saber né? disso. Olha aqui, números do Covid-19, como lamentavelmente a gente faz sempre aqui na abertura do Ponto de Vista, né? Em Santos, 14.282 casos, 447 óbitos, né? Na Baixada Santista, 36.556 casos confirmados, 1.339 pessoas faleceram do Covid até a noite de ontem, né? Quando a gente recebeu aí os últimos boletins oficiais. A todos os familiares, amigos, enfim, aquele que perdeu o pai, uma mãe, parente próximo, né? Avô, um filho, sei lá, né? Um amigo muito querido, enfim, os sentimentos de todos nós aqui da bancada, de todo o time do Ponto de Vista, né? No país, aliás, em São Paulo, né? O estado de São Paulo, primeiro, 483.982 casos, né? 21.606 mortes. E no Brasil, 2.420.143 casos confirmados, 87.058 óbitos, uma vergonha, né, para todos nós, 87.058 brasileiros, de acordo com os números oficiais, que são diferentes dos números que a comunidade científica trabalha, né? De acordo com a ciência, nós estamos já com mais de 10 vezes o número de casos, teríamos quase 25 milhões de pessoas contaminadas e, obviamente, o número de óbitos não é 10 vezes maior, claro, mas é muito superior a esse oficial, até porque tem gente que acaba falecendo em casa, enfim, é uma coisa realmente lamentável, né? Bom, se eu tivesse a oportunidade de encontrar o Armando hoje, como várias e várias vezes eu encontrava aqui nos corredores, enfim, hoje eu diria para ele, falei, Armando, nós vamos cair no Campeonato Brasileiro. Nós vamos ser rebaixados. A situação que nós estamos é caótica. Ele, obviamente, ia virar para mim e falar, não, para com isso, você é fatalista, exagera. Eu falei, Armando, várias e várias vezes eu falei isso para ele. Armando, vamos para a segunda divisão, não temos saída, não temos alternativa, não temos presidente, nem vice, não temos treinador, não temos time. Nós vamos parar ou não? Calma, devagar, nem começou o campeonato ainda, tu já acha que nós vamos cair e tal. Não é bem assim, vai com calma e tal, não sei o quê, né? E depois a carruagem andava, ele tinha razão, o Santos acabava se recuperando, mudança aqui, mudança ali e tal, e não caía. Mas foi presente de grego, hein? O Santos deu para o Armando Gomes ontem, hein? Deus me livre. 2-0, estava uma virada ridícula de um time fraco, né? Realmente a situação é caótica, hein? Nosso treinador... Não passa pela Ponte Preta, só um milagre para classificar contra a Ponte Preta. Nosso treinador, meu amigo, ele comprova a nacionalidade dele, é só ver a escalação do time. Não, mas o Jesus também era português.
E fez o que fez no Flamengo. Quer dizer, não tem nada a Mas ver eu com a falei nacionalidade. que o nosso treinador comprova a nacionalidade dele. Então, é a mesma do... O Jesus, não. É a mesma do Jesus, né? Agora... E há quem diga que Jesus nasceu em Jerusalém. Eu queria pedir ao Gesualdo o seguinte, né? Gesualdo, os casos de Covid-19 estão crescendo muito, se interiorizando muito, embora você esteja aqui uma situação mais razoável, né, Flávio? Graças à boa atuação dos prefeitos, né? Especialmente do Condesb, conduzido pelo Paulo Alexandre Barbosa, enfim, né? Mas o Brasil é muito complicado, Gesualdo. Portugal está numa situação mais calma, mais tranquila, mais serena, já superou o Covid, zerou. Vai embora! Pega o avião, volta para Portugal. Você já perdeu uma irmã lá, faz séculos que você não vê a família. Vai para Portugal, não vai dar certo aqui, já está aprovado, entendeu? Está na idade de descansar um pouco, né? De curtir a vida, tomar aquele vinhozinho gostoso em Lisboa, no Porto, em Coimbra, não sei onde é que você vai morar, entendeu? Pode ir embora, ninguém vai criticar você, também não ficaremos com saudade, eu acho que você também não ficará com saudade aqui talvez da cidade, né? Do Santos não, muito menos do presidente, que eu repito, é o pior presidente, não da história do Santos Futebol Clube, é o pior presidente da história do futebol, né? Desde que inventaram o futebol no século anterior, né? Foi no final de 1890 e qualquer coisa. É verdade. Ele é o pior presidente da história do futebol. Nem o seu presidente. É a melhor análise. Eu acho que é páreo duro. O Leco é impressionante, também é muito ruim. O Leco é muito ruim fraco. também. É ruim. É muito fraco. Mas o Zé Carlos Pérez, ele extrapola o ruim. Bom, Mas eu só queria completar, acho que o Gesualdo aí, é difícil a situação dele pela expectativa que foi criada por conta dos 8 últimos técnicos estrangeiros que deram certo no país, né? Você teve aí o Sampaoli, que foi algo também que entrou e deu certo, com time limitado também, o Santos não tinha um time de primeira linha, o Flamengo já completamente diferente. Você acha isso mesmo? Que o São Paulo deu certo? claro que deu certo. Ele não ganhou, o certo. título, mas ele foi bem. Eu acho que ele teve uma boa passagem pelo Santos. Agora, a gente está vivendo um momento muito difícil, jogadores sem identificação nenhuma, jogadores aí que foram projetados pelo Santos, esse goleiro, Everson, pedindo para sair, o próprio Sacha, ou seja, um momento de muita dificuldade, que todo mundo devia estar unido nesse momento para poder aí entender a dificuldade de todos e conseguir sair de uma forma melhor, não. As pessoas já estão começando a tentar se beneficiar também dessa questão. Por exemplo, o Sacha, provavelmente o próprio goleiro, deve ter proposta do Atlético Mineiro, até para querer forçar a barra para sair. Sem dúvida nenhuma. O São Paulo deve estar de olho nesses jogadores e eles estão forçando a barra. Ou seja, a situação já é caótica, né? Esses jogadores ganhando fora da normalidade e ainda não tem compromisso com os clubes, a gente fica numa situação muito difícil. O Flávio, apesar de ser Paulino, está se candidatando aí É um bom a comentarista. vaga do Armando um bom Gomes. comentarista. A vaga do Armando eu não diria, mas a vaga do Jaime Matias. Eu brincava aqui antes do programa começar, né? Aqui à esquerda ficaria Jaime Matias, companheiro Vitor Moran, Jaime né, que é mais magrinho, né? Vitor Moran. Que é Vitor Moran veio São Paulo depois. também, Né? então. Não, palmeirense. Ah, O Vitor Moran veio depois. Paulino. Jaime Matias aqui, Pinheiro Neto, São Paulo. Jaime Matias aqui, era santista, né? Sempre bravo, reclamando, uma vergonha, quero dizer, não, toda uma vergonha, esse campeonato é uma vergonha, tal, não sei o que diria o Jaime Matias, né? Grande figura, esteja lá no céu também, agora bem acompanhado com o Armando e com aquele time todo. Aqui à direita, Pedro de Paulo Neto, né? Pedro de Paulo, que foi parceiro do Armando no início do Esporte por Esporte, em 1990, foi em 92 mesmo, né? 92, na então TV Litoral, que foi antecessora aqui da nossa Santa Cecília TV. O Faustão copiou o Armando Gomes, porque lá em 92 ele já fazia a pizza dos famosos lá, e o presidente do clube na época, que coincidentemente era o Marcelo Teixeira, todo mundo comia pizza ao vivo, então o Faustão deveria dar esse crédito. Eu lembro do Marcelo antes de ser presidente, acho que ele era vice-presidente. Foi vice do Aguiar. As imagens aí que foi vice do Aguiar. O Aguiar era o presidente quando o programa entrou, se não me engano. Sim, viu? exatamente. O programa entrou lá na TV Litoral, o Marcelo participava lá. Eu lembro, o Marcelo novinho e tal, olhava para o Armando, olhava, pô, mas esses caras, nossa senhora, o pau comendo de todo lado lá e tal. Porque aquela coisa era solto, né? O programa era solto, evidentemente tinha uma direção, um comando, uma pauta inicial, e depois o pau comia lá o tempo todo, né? Nem pauta tinha. Nunca teve pauta inicial da direção. E lá na ponta com a gente, o nosso saudoso Pinheiro Neto também, né? Olha lá, o Marcos Santana representando o Pinheiro, que brigava com o Armando nos programas, quebrava o pau, danado, enfim. Agora, uma coisa importante, né? A gente não pode esquecer jamais, né? Era o intelecto deles, né? Naquela época, né? Sim. Todos eles tinham uma facilidade danada para se expressar, uma capacidade de defender, né? Aquilo que pensava, de colocar os seus pensamentos, né?
porque eram pessoas que tiveram base, né? Que tiveram base, uma base educacional boa, todos eles, né? O Armando, o Pinheiro, o próprio Jaime, Orlando José, saudoso Orlando José, o alemão, né, também. E um dos componentes iniciais da equipe também foi o Sérgio de Oliveira, que hoje é radialista, né? Continua atuando no rádio na Bahia. Vitor Moran. Vitor Moran. Vitor Moran não foi do time inicial, né? Por isso que eu estou lembrando. Né? O Flávio lembrou aqui do Moran. O Vitor Moran foi da Litoral. O Pinheiro, por exemplo, ele estreou na Santa Cecília. O Pinheiro e o Silvio Ruiz. A trinca que consolidou, que iniciou, na verdade, o programa. O Sérgio, o Pedro e a Armando. Sérgio de Oliveira, o Pedro de Paulo e no comando na verdade, do Armando, né? O programa quando começou era Armando, Ivanir e Mateu. Depois entraram os três. Mas aí todo mundo lembra... O Vanir estava no velório. Então. O Vanir participou aqui, eu participei com ele no programa aqui do... Não, ele ainda está... Aliás, meu filho me deu, acabei esquecendo, meu filho me deu a camisa do Esporte por Esporte, falou, leva para botar na bancada. Eu falei, pô, cara, saí de casa com pressa, na correria, acabei esquecendo. Vamos para o rápido intervalo, já a gente segue aqui, recordando, né, as passagens importantes, gloriosas do Armando Gomes, em instantes. Muito bem, a gente volta aqui na sequência do nosso ponto de vista com o Flávio Jordão, secretário de governo aqui de Santos e de comunicação, né, também, acumulando aí as duas responsabilidades das duas pastas, o nosso Aldo Neto e o Marco Santana, e a gente aí relembrando, né, fatos e momentos históricos do Armando Gomes. Eu vi várias mensagens, muitas mensagens, né, mas uma delas me marcou muito foi o texto do Eduardo Silva, né, nosso amigo, chefe da TV Tribuna, onde o Eduardo coloca uma coisa que é precisa, viu, Jordão? O Armando não era um jornalista apenas, né, um radialista apenas, ele era um artista. Um artista. Porque para conduzir o programa, com aquela capacidade, né, em momentos ruins, porque o programa era 80%, mais, né? E 85% no Santos, focado no Santos. 85? As coisas do Santos. Era 90%. 90%. Às vezes a gente falava da Portuguesa de Jabaquara. Focado no Santos, né? E tinha momentos que o Santos vinha numa baba danada, né? Claro. E a verdade é a seguinte, ninguém gosta de ver programa de TV quando o seu time está mal. Derrota, empate, como hoje, por exemplo, né? Uma situação caótica em que o Santos se meteu. Então, o cara tem que ser bom para segurar o pepino no ar, né? Sem dúvida, ele sabia conduzir, né? Tinha uma facilidade para levar os convidados. Eu participei algumas vezes aqui como convidado, me entrevistava, deixava super à vontade. Uma pessoa realmente diferenciada. A gente falava muito, né? O Santista é bairrista, acho que o Armando era o mais bairrista de todos os santistas, né? Tinha esse orgulho da cidade. Você vê algumas imagens do Armando aí? Eu acho que tem algumas imagens aí, a gente pode ir soltando aí, falando em cima, né? Pode cobrir. Pode cobrir a gente. Quer ver a nossa cara feia. Tá aí o Armando. Apresentando aí com aquela capacidade, com aquela tranquilidade, o talento que ele tinha para fazer isso, né, Flávio? E isso que é o mais legal é que não era só político, não era só esporte realmente, né? Ele tinha um embasamento político também, né? Sabia se posicionar muito bem, aliviava. Eu lembro uma vez que ele fez o então presidente da CET e futuro prefeito que veio a ser depois Papa, vir ao programa no dia seguinte, indignado, porque ele tinha acabado com o trânsito da cidade, acabado com vaga, acabado com tudo. Sensacional. O Armando é da época antiga, né? Da época do Oswaldo Justo, Paulo Gomes Barbosa, enfim, né? Esses veteranos da política ele acompanhava bastante, enfim. Mas o foco dele realmente era esporte, foi professor de educação física, né? Verdade. Fez a FEFES, né? Junto com o Pelé, né? Mandou uma mensagem bonita para ele. Eu não sei se foi na mesma turma do Pelé, foi na mesma turma, contemporâneo, né? Do Pelé, e foi então contemporâneo talvez do Emerson Leão também, né? Foi, que também mandou uma mensagem bonita. Também mandou uma mensagem bonita. A gente ainda não botou no Esporte por Esporte, mas vai passar hoje, a do Leão. A do Leão? Então, o Leão também participou, também era formado em Educação Física aqui em Santos, né? Na época, a Faculdade da Rosinha. Hoje é a Universidade Metropolitana, né? A Unimes, né? Bom, e também, você foi assistir um programa lá, né? Na época dele? Fui. Quando era mais novo, eu gostava. Eu sou São Paulino, né? Quer dizer, não é um programa só para Santista, 90% do tempo era sobre o Santos, mas ele era muito divertido, muito engraçado, realmente, era um artista. E eu acabei indo uma vez, era menino, quer dizer, 92, eu tenho 44 anos,
Faz muito tempo, tinha 16, 17 anos, fui assistir lá em São Vicente, ainda onde era a sede da TV Litoral. Fui lá assistir. Mas estava falando aqui para eles, o Aldo conhece meus irmãos, enfim. A gente adorava assistir o Armando à noite, dava muita risada quando ele fazia aquelas situações de jogar, rasgar fax. Ontem até viralizou um vídeo dele quebrando o notebook. Isso todo mundo começou a passar, foi mais recente. Até acho que a Marcela que estava no programa. Marcela França, né? Marcela França que estava no programa. Isso. Mas ele era muito irreverente. Ô, Flávio, uma coisa que chama muita atenção é que as pessoas assistiam o programa até para discordar do Armando Gomes, porque o Armando Gomes ele tinha posições muito firmes, muito definidas, era polêmico por ser autêntico, e ainda assim as pessoas mandavam as mensagens, ele até lia aqui, lia, dava o contraponto dele, rasgava os fax, como o Aldo observou. E uma coisa que me chama muita atenção, ele também lhe dava oportunidade para a pessoa fazer o contraponto. A pessoa que discordava dele, ela tinha oportunidade de participar do programa dele, e aí quebrava um pau mesmo, né? Que a pessoa discordava dele, e aí ele discordava, desconcordava. Olha ele cobrando o discordância da pessoa. Era muito interessante mesmo. Onde é que foi isso aí, hein? Alguém Isso aí sabe? foi na bola. Onde foi? Na bola, ali no Canal 6. Eu lembro do Armando, essa coisa que o Santana falou aí dos e-mails, dos fax e tal, né? Às vezes algumas coisas aí mal criadas, e muitas. Os caras fazendo de propósito, né? Xingavam o Armando para o Armando retrucar, sabiam que tinha resposta, enfim. Eu já mandei. Ele não ia engolir, né? Eu mandei, Ted Satorni mandou, o Flávio já mandou também, que ele não vai assumir. E ele falava assim, não estás gostando? Sabe o que tu fazes? Muda de canal. Muda de canal. Não quero que fiques me ouvindo aí. Eu até lembrei no programa. Aí o programa seguia e tal, falava voltava para ele e falava, tá já indo ainda aí? Não desligaste, não mudaste de canal ainda? Porra, tu és teimoso, hein, e tal. Achava muito curioso. Só um artista, realmente. Eu lembrei de uma passagem. Como o Armando, para levar a coisa para esse lado, né? O Armando sempre contava uma passagem que ele teve com o doutor Lupécio Mussi, ainda na TV Litoral, que eles estavam no elevador junto. Aí o Lupécio falou, pô, Armando, hoje no almoço, 4 pessoas vieram falar de você. 3 falar mal e 1 me elogiar. Tá falando isso por quê? Você vai me tirar do ar? Não. Estão falando de você, todo mundo. Vou tirar do ar por quê? Imagina. Tem que falar mesmo. Fale mal, fale bem. Mas falem de mim, é verdade. Bom, o Armando trabalhou praticamente em todas as rádios aqui, né? Eu sei que ele trabalhou na Rádio Atlântica, trabalhou na Rádio Tribuna, trabalhou na Rádio Clube, não me lembro se trabalhou na Rádio Cacique. Trabalhou na Rádio Cacique também, né? Enfim, não sei. Trabalhou até na Rádio Primeira FM. Na Rádio Santa Cecília FM. Santa Cecília FM, sim, com certeza. Mas não sei se na rádio, você lembrou do Lupércio, não sei se ele atuou na Rádio Litoral. Também. Teve também na Rádio Litoral, né? Bom, depois passou um período em São Paulo, 5, 6 anos, né, atuando na Gazeta, né? Rádio Gazeta e TV Gazeta. Sim. E o Zé Carlos Gomes, o nosso querido passarinho, né? Homem Pássaro, soltou no Facebook uma foto histórica também do pessoal da Gazeta. Milton Peruzzi, né? Flávio Iazetti. Dalma Pessoa está vivo. Sabe, né? Quem mandou uma mensagem? Que Peirão de Castro. Nós vamos passar no programa de hoje, que ainda precisa de editar, o Kleber Machado, que trabalhou com ele na Gazeta. Kleber Machado na Gazeta, né? Rádio e TV Gazeta. A TV Gazeta, na época, havia um conglomerado, Rádio e TV Gazeta, a audiência da Gazeta não era das mais fortes. Você tinha a Rádio Tupi, tinha a Pan-Americana, a Rádio Bandeirantes, enfim, que eram mais fortes, enfim. Mas a Gazeta, o Jordão se lembra bem disso. Era o futebol menino, mas é 11, fanático de nome futebol. Do programa. Futebol é com 11, exatamente. Era o precursor do Mesa Redonda. O Peruzzi era um dos comandantes e depois o Perão assumiu. Nessa foto publicada pelo Pássaro, só faltou ali o Roberto Petri. Né? Isso. Eu falava com o Armando, tem falado com o Petri, alguma coisa? Não, muito tempo que não vejo o Petri. Quantos anos deve ter o Petri e tal? O Petri, lamentavelmente, ainda está vivo. Mas não está nada bem, 80 e poucos anos, está numa casa de repouso em São Paulo, né? E completamente fora, né? Evidentemente, né? Da sua atividade profissional, né? Uma grande figura também. A TV aberta aí, ela banalizou, a TV fechada banalizou aí, né? A questão das mesas redondas, mas tinham pouquíssimos canais, né? E o principal programa de esporte era esse que o Armando participava. Hoje tem dezenas, você vai passando os canais, a maioria deles, principalmente no domingo, tem muitos programas, mas lá iam os melhores jogadores. José Italiano. Exatamente. Os melhores jogadores, os melhores
né, técnicos, enfim. Era um programa realmente diferenciado e ele participava desse programa, sendo o santista do programa. Né? É verdade. Ele e o Perão de Castro, né? Quem o levou para São Paulo, quem indicou o Armando foi o Perão de Castro, né? E o Armando sempre falava, né, que foi um momento muito bom para ele profissionalmente, mas foi um momento também difícil e tal. Vem em São Paulo, não foi fácil, aquela coisa toda, então ele acabou retornando para cá, né? Agora, você tinha só cobra, né? Só cara bom, cara que sabia se expressar, se colocava bem, né? Gente que tinha facilidade com a palavra, né? Não sabe, ninguém... A prova da importância do Armando foi a repercussão ontem na morte dele. Sem foi dúvida, capa com foto no Globo.com, capa com foto no UOL. Todas as emissoras regionais e falaram disso. As transmissões esportivas todas falaram disso. Minuto de silêncio no jogo do Santos, enfim. Minuto de silêncio aqui na Vila também, São Paulo e Guarani. Eu vi o começo do jogo, houve minuto de silêncio também. E o São Paulo classificou o Corinthians. É lamentável. Depois vai chorar aí que perde o campeonato roubado lá no fim do mundo, né? Mas, não é sei a primeira lá. vez que salvou o Corinthians e o Corinthians já prejudicou o São Paulo. Queria falar um negócio... Era a chance de se vingar, não se vingaram. Depois não vai chorar aí porque roubaram lá, o gol não foi e tal. Nós já estamos fazendo programa de esporte aqui, que eu acho que o Flávio está merecendo o troféu Júlio Bombril, né? Da política e de tudo, porque até de esporte está comentando muito bem. Estamos comentando, falando do Armando, não dá para fugir. Um abraço ao Júlio. Não dá para fugir. Agora, Edgar, só uma coisa esporte, que o Aldo falou que é interessante, essa repercussão que teve aí, foi manchete nos principais portais, aqui na nossa região também, na home de todos os portais, inclusive do Jornal da Hora, que eu fiz um texto também. Isso aí se deve também ao que eu falei no começo do programa, que o Armando, ele era um grande professor de jovens talentos, né? Foi verdade. Ele dava muita oportunidade àquelas pessoas, aqueles jovens que estavam iniciando na carreira, no rádio ou na televisão, estagiários, o próprio Aldo aqui. Hoje eu vi um depoimento muito emocionante do Odinei Silvestre, que hoje... Odinei Ribeiro, que hoje é um dos principais locutores do jornalismo esportivo do Brasil, participa de competições internacionais, e ele reconhece a importância do Armando, que ele abriu as portas. Porque muitas vezes o profissional que está consolidado, ele tem um pouco de ciúme do lugar, né, da cadeira que ele ocupa ali, ele não dá nenhuma brecha para que nenhum novo talento se sobressaia. E o Armando é o contrário. Ele dava oportunidade, ele oferecia as condições, ele dava aquele incentivo muito forte. E muitos profissionais hoje que estão muito consolidados na carreira se devem grande parte a essa ajuda inicial do Armando Gomes. Você tomou muita bronca do Armando, Aldo Neto? Normal, pô. Eu não falei ontem no programa, não dava para não brigar com o Armando, mas com o Armando era assim, você brigava, no minuto seguinte estava tudo bem, tinha acabado a discussão, normal. Uma bronca do que eu falava no programa, nunca deu. O Armando sempre foi liberal do que quisesse falar. A prova disso que eu posso falar, porque eu tive do outro lado, nesse período, na gestão do presidente Marcelo Teixeira no Santos, o programa que mais enchia o saco, que tinha que vir responder, porque falava mal, criticava, era o Esporte por Esporte dessa emissora que era do presidente do clube. Então vocês veem como era liberal e plural o Armando Gomes. O Armando, tecnicamente, foi um bom narrador esportivo, né? Eu sempre brincava com ele, às vezes aqui, não ultimamente, né? Claro que não, mas 8, 9 anos para trás, 10 anos para trás. Falava, mano, você tem que voltar para o rádio está fraco, você pode, de repente, montar uma equipe aí para a gente retornar. Você está louco, não sei o quê, não dá mais. Então, como não dá mais, Armando? Pô, 67, 68 anos, né? Idade, mais ou menos, tá inteiro aí, pô. Narra televisão, um pouquinho mais de gás aí, de ritmo, vai... Não dá mais, pô. Cada um tem que saber o seu limite e tal. Mas que limite, pô? Você narra televisão, um pouquinho mais de gás só. Não precisa dar aquela engrenada de 20, 30 anos atrás e tal, vai um pouco mais. Aí acabou, ele não comprou a ideia, não, né? Acabou não querendo mesmo, ficou na TV, enfim. Mas o Armando foi um bom narrador, né? Dos melhores narradores que nós tivemos aqui na Baixada Santista, em Santos, né? Hernani Franco, Walter Dias, né? O Armando. O Carlos Fernando começou aqui, por exemplo, hoje não narra mais futebol, né? Ficou na Band Esportes, né? Mas também era um bom narrador que surgiu aqui na cidade de Santos. O Luiz Roberto não é santista, mas aprendeu a narrar aqui, né? O Luiz Roberto, que hoje é Globo, é o maior nome de todos esses aí, né? Que passaram pela nossa imprensa aqui, apesar dos pesares, né? Apesar dos pesares, o Edson Calegares que eu diga. Edgar, você está falando que o Armando era um excelente narrador, de fato,
E o que me impressiona é que ele narrava com o mesmo entusiasmo e profissionalismo tanto um jogo, uma decisão de futebol, quanto os jogos da Unisanta, né? Outro profissional faria o arroz com feijão ali, né, compraria a tabela, mas não, ele demonstrava um entusiasmo muito grande. E até os jovens, os universitários que participavam da competição e quem assistia em casa ficava entusiasmado realmente, né? Isso aí é uma coisa digna de nota, porque demonstra a seriedade, a competência e a paixão que ele tinha e a generosidade também do Armando com os atletas. E você falou do Odinei, você lembrou bem, ele sempre fala dos Jogos da Unisanta, que ele aprendeu a narrar outros esportes fazendo os Jogos da Unisanta. E ao contrário de muito ex-jornalista, jogador, treinador, tem treinador que tira até que não põe a Portuguesa Santista no currículo. O Armando sempre falava dos Jogos da Unisanta, o Odinei, enfim, é importante lembrar de onde saiu, né? As pessoas esquecem. Não, e outra coisa, né? O Armando narrava os jogos da Unisanta e não só os jogos da Unisanta, como outras modalidades também, né? Isso é raro, é difícil, né? Não é mole. Por isso o Galvão Bueno é o que é, né? Porque o Galvão é futebol, Fórmula 1, basquete, vôlei, diabo 4, né? Enquanto outros são apenas ali ligados no futebol, né? Quer dizer, eu levantei essa questão técnica, né? Porque tem esse detalhe também, né? Na época que o Armando estava na Gazeta, ele não cansava de falar, nunca negou, ele era o quarto narrador da Rádio Gazeta, né? Tinha o J. Júnior na Rádio Gazeta, por exemplo, né? Que eu me lembro bem, o J. Júnior narra até hoje no Sport TV, né? Está com mais de 70 anos, né? Continua narrando, né? E nas outras emissoras, então, tinha cada fera que você hoje encontra com muita dificuldade. Não encontra mais, né, no rádio esportivo, né? É muito difícil você encontrar aqueles narradores de outrora, enfim. Porque o narrador de rádio tem que contar uma história. Você tem que ver o jogo pelo rádio, né? A TV é diferente, né? A TV, aliás, podia pedir para uma série de narradores assistirem algumas transmissões aí, né, do passado, dos narradores de hoje, porque os caras ficam gritando na televisão. Pô. Você está vendo o jogo ali, a bola está rolando e tal, o jogo está caminhando, enfim. Era uma das brigas do Zé Trajano na ESPN, né, por exemplo, né? O Trajano achava que não tinha necessidade aquela empolgação toda. Fala, cara, o cara está vendo o jogo ali, sabe que foi falta. Só explica para ele quem fez a falta em quem, que está tudo bem. Né? E quando a bola entra no gol, todo mundo sabe que é gol. Não precisa se desesperar, né, no microfone gritando gol. Mas são estilos diferentes, né? Estilos que vão A bola sai mudando, pela lateral, né? A bola sai pela lateral. Ela saiu pela linha lateral, então quer explicar nos mínimos detalhes, ou fazer uma transmissão de rádio na televisão. Uma coisa, para mim não combina. Os melhores entendeu? até hoje são os mais antigos, né? Zé Silvério, que agora está parando, enfim, mas ainda o Osmar, enfim, o Armando. O Silvério é um fenômeno, né? Esses caras gênio da narração esportiva. Você narrar um jogo de futebol pelo rádio não é... Como o Osmar também. O Osmar também foi, né? Criou um modelo diferente, né, da narração, né? Bom, o Aldo, além de todas as... Em termos de TV, não é? O Armando, na verdade, ficou fiel aqui à Santa Cecília TV, não? Acho que ele não fez nenhuma outra emissora aqui da Baixada. Na né? Baixada, não. Teve na TV Gazeta e aqui. Ele tinha uma coluna no DL, né? E teve coluna em vários jornais, no DL, no Boc News. Boc no News Jornal da também, Ola, né? chegou a escrever algumas vezes. Em vários lugares. E o Armando tinha uma escrita diferenciada, assim. Eu gostava das coisas que ele escrevia. Vamos para mais um intervalo, já voltamos com a sequência aqui do Ponto de Vista, claro, um programa especial, a gente lembrando, recordando aí de passagens com o nosso já saudoso Armando Gomes, né, o eterno comandante do Esporte por Esporte. Já. Muito bem, sequência aqui do nosso Ponto de Vista, né, e o Flávio lembra aqui de um pedido que foi feito pelo Armando Gomes, né, e pelo Aldo Neto também, né, tanto a ele próprio, Flávio, como ao prefeito Paulo Alexandre, né, Flávio? Exatamente. Uma vez eu participando no programa do Armando, o Armando e o Aldo, a gente estava juntos na bancada e foi feito um pedido, uma solicitação para que o ginásio do M. Nascimento, ginásio que foi entregue recentemente, pudesse ter o nome do Nóbregão. E o prefeito atendeu, né, eu levei esse pedido e o Aldo repetiu aqui no programa do Boturão também, aqui no Ponto de Vista, e foi atendido aí. Então, muita coisa na cidade aconteceu também. Eu pude, por várias oportunidades, vir aqui falar sobre as obras da cidade, né? Muita coisa está acontecendo na nossa cidade. E o Armando dava esse espaço, cobrava também, criticava quando tinha que criticar, e sempre é importante, mas também sabia elogiar quando as coisas aconteciam da melhor forma. Então,
deu muito espaço, muita oportunidade realmente de poder falar sobre as coisas boas que acontecem na nossa cidade. E os críticos da nova Ponta da Praia, hein? Aquele pessoal que batia, enchia o saco, ainda falava tem. o diabo e tal, não sei o quê, hein? Sempre Esses caras tem tão uma com a turminha cara- do não, né? Onde eles estão com a cara nesse momento? Porque, olha, ontem eu tentei, ler do engano, né? Tentei ir ao mercado de peixes, né? Para comprar um peixinho para o almoço e tal, não sei o quê, né? Pô, quebrei a cara com a minha mulher, porque chegamos lá, eram 11 e pouco da manhã, completamente lotado o estacionamento, né? Que não é muito grande, né? Aquele estacionamento. E o estacionamento ao entorno ali. Fora o público que dava a volta ali no entorno. Ou seja, é um amplo sucesso, né? O novo mercado de peixe. Vai ser um sucesso maior ainda quando a gente tiver lá o restaurante do Dário, né? É o Dário, Dário, né? O Dário que tem uma D Costa. ali na Minas Gerais, né? E o resto todo, né? Todo o resto da Nova Ponta da Praia, os caras batiam, xingavam, agrediam, porque isso, que é isso, que o empresário, porque não sei o quê. A cidade hoje abraçou a Nova Ponta da Praia, né? Então, acho que tem que tomar cuidado com determinados ataques. Como ontem também, por exemplo, meu filho ficou meio impressionado, porque ele postou uma homenagem ao Armando, né? Ele veio aqui comigo no Armando algumas vezes e tal, participou. Uma vez a gente foi numa festa de aniversário, não sei se de 20 anos, 21 anos, enfim, fizemos uma foto juntos, enfim, né? Ele postou e tal, não sei o quê, aí veio um monte de resposta, muita gente que não simpatizava com o Armando, enfim. Isso é outra coisa que não tem o menor cabimento. Você não gosta de uma pessoa, não simpatiza com essa pessoa, você pode discutir com ela, debater com ela, polemizar com ela em vida. Depois que a pessoa vai embora, né, como foi o caso do Armando ontem, tudo que você falar contra, você não fala mais contra essa pessoa. Você acaba falando contra a família dessa pessoa. Tá certo? Falando de É família, porque não está Edgar, mais aí para responder, o pô. Vitor tá mandando abraço para todo mundo, tá assistindo. Um lá abraço com para o o Vinícius e Vitor, com a nossos Dona sentimentos aqui a toda a família, Vitor, Vinícius, Dona Laura, enfim, aos netos também, né? Toda a Agradecendo família pelas palavras, do por nosso saudoso Armando, né? Você completa aí, por favor, Fábio. Ô, Flávio. Não, acho que contreiro sempre vai ter, né, Boturão? A gente, aqui, hoje eu estava lendo a Tribuna hoje, o jornal, tem na coluna do Leitor, tem uma pessoa lá criticando o prefeito por conta das obras que o Grupo Mendes ou que a Terracom está fazendo, como se tivesse favorecimento, nem sabe o que está falando, não sabe nem o que está escrevendo, porque na verdade não é favorecimento nenhum. As licitações só eles ganham, isso nem é licitação, isso aqui é contrapartida de alguma outra situação que aconteceu, uma troca de uso de terreno, enfim, ou algum empreendimento Permuta tributária, particular, né? que Qualquer tem coisa assim, né? que tem que ter uma compensação mitigatória, ou seja, então são outras coisas. Então, sempre tem as pessoas que acabam criticando sem ter base nenhuma. Mas quando conhece realmente os projetos, obviamente é impossível não ficar a favor desses grandes empreendimentos. Acho que a gente está no momento de potencializar essa vocação turística que a cidade tem. Acho que o centro de convenções, por exemplo, vai dar oportunidade para esse turismo de negócio. Acredito também que o mercado de peixe, nós vamos ter aí grandes turistas aqui vindo para Santos para poder comprar no mercado de peixe. Esse restaurante com esse rapaz agora que acabou de ganhar um prêmio muito grande na TV Globo, né? Mestre do Sabor, esse Dário Costa, que acabou ganhando também. Ele já Ele ganhou todas as fases, né? foi campeão do programa, ou seja, isso vai também trazer aí algo a mais para esse restaurante que é grande, que é belíssimo, né? E vai ser feito, obviamente, horários diferentes vai estar durante o dia também funcionando, mas à noite, né, o mercado vai estar fechado, mas o restaurante estará funcionando, então também vai trazer muita gente para cá. Outras obras aí para atrair turista, a Nova Tolentino, que inaugura essa semana, temos uma belíssima avenida lá, com uma rua gastronômica, com vários restaurantes, potencializando cada vez mais até o turismo de um dia. As pessoas de São Paulo, por exemplo, possam vir para Santos para almoçar aqui, depois voltar para São Paulo, por exemplo. Acho que as coisas estão acontecendo na nossa cidade, nós temos que potencializar isso, parar um pouco de reclamar também e ter o olhar aí para realmente reconhecer quando as coisas acontecem. Olha, não falo nem da Nova Ponta da Praia. Eu queria que esse tipo de gente aí, esse pessoal, por exemplo, visitasse a escola Paulo Gomes Barbosa, né? A UME Paulo Gomes Barbosa, lá no Jabaquara. Entre, olhe, não é? E depois dê a resposta. É importante dizer que a UME é contrapartida da obra da Ponta da Praia ali do Grupo Mendes. Então não é para dizer que só foi feito na Ponta da Dentro Praia. desses 130 milhões empregados, né, por troca de terreno, troca de uso de terreno, né? Nós tínhamos um centro de convenções particular ali do Grupo Mendes, que fica na Francisco Glicério. Ele foi trocado por esse
esse uso de terreno, para que ele pudesse tirar e não ter mais atividade turística naquele local, que era esse centro de convenções. Ele agora vai entregar aí para que uma empresa, todo mundo já sabe até qual é, a Leroy Merlin vai ocupar aquele espaço. E ele foi obrigado a aportar 130 milhões de compensação para a nossa cidade. E aí nós temos aí o centro de convenções, toda aquela revitalização do Canal 6 até o ferry boat, mais o mercado de peixe e mais a escola Paulo Gomes Barbosa, toda ela mobiliada, cheia de tecnologia, a escola mais moderna do país, e isso realmente faz a diferença. O prefeito conseguiu trazer muito a iniciativa privada para dentro do público, né? Não é a PPP, né? Não é o privado fazendo a gestão do público, não é isso. Ele faz em contrapartida aquilo que ele oferece aqui para a cidade. Então, se tem aí um estudo de impacto de vizinhança e é apontado ali que tem realmente algum impacto que ele precisa compensar, é feito, está passando até as imagens da nova Ponta da Praia. Isso realmente foi um modelo que o Estatuto das Cidades prevê esse tipo de modalidade e você cobrar que realmente o privado coloque recursos quando tem um impacto de vizinhança. Diga, Santana. Temos 3 mensagens aqui sobre o Armando Gomes, o Uriel Vilas Boas e o Elias Carneiro. Eles manifestam aqui um voto de pesar à família pela perda do Armando Gomes. E o Wellington Cotoquinho, ele lembra que o Jô Soares, que era um programa nacional, ele era campeão de audiência no horário dele no Brasil inteiro, menos na Baixada Santista, onde ele era derrotado pelo programa do Armando Gomes. É verdade. É verdade. Várias vezes nas medições de audiência, o Armando ficou na frente aí do programa do Jô Soares. Sem dúvida nenhuma, tinha muita qualidade também. O Jô Soares era na Globo, né? Não, o Jô Soares 11h30? Não, 11h30 era no SBT, né? Na época já estava na Globo. Na Globo, como é que chamava? Era o Vivo Gordo? Programa do Jô. Programa do Jô. Vivo Gordo era o programa lá de 1900 e bolinha, né? Me tira o tubo e tal, né? Exatamente. Queria aproveitar e perguntar para o Flávio, ligar 2 coisas. Primeiro, falar de uma obra que ele não falou, que eu acho que é importante até para o turismo, que é na Lagoa da Nova Sintra. E perguntar a questão dessa parceria que está prevista ali para o emissário, que parece que teve algum problema judicial, se isso já se desamarrou ou se ainda está amarrado. Bom, foram 2 obras que foram mostradas. O prefeito faz uma live todo domingo, né, fazendo um balanço da semana, apresentando aquilo que está acontecendo. Nós temos algumas obras importantes acontecendo na cidade. A rodoviária, por exemplo, entrega agora no final de agosto, né, início de setembro, entrega a nova rodoviária para Santos. As pessoas vão tomar até um susto, porque com a pandemia muita gente ainda está em casa, não tem passado lá, e quando vê a nova rodoviária vai ficar realmente surpresa por toda a estrutura que vai ter. E a Lagoa da Saudade, ontem também o prefeito pôde mostrar algumas imagens, né? Ela já está toda remodelada, mas vai ter um incremento, aí vão ter brinquedos adaptados lá para as crianças. Teremos ali um palco flutuante também na Lagoa da Saudade, onde teremos shows, eventos, teremos aquelas fontes luminosas que nós estamos tendo lá na Ponta da Praia também, será colocado nesse local. Temos o Jardim Botânico também na Zona Noroeste, que está sendo todo ele revitalizado, também com um parque adaptado muito grande, uma estrutura muito bonita também sendo feita lá. E dezenas de outras obras aí acontecendo, 3 escolas estão sendo construídas, a nova entrada da cidade, né, outra obra importante que vai ser entregue em breve também, agora no começo de agosto a gente já entrega o primeiro viaduto ali do município de Santos, né, foi entregue já 2 viadutos do estado, tem um terceiro que é o do Piratininga, mas a primeira obra da Prefeitura de Santos, mesmo com aquele viaduto em curva, está pronto, está faltando só o paisagismo, vai ter uma homenagem até para o Santos, vai ser um monumento belíssimo também que nós vamos ter ali na entrada da cidade, teremos a base da polícia ali na entrada da cidade, hoje não terá mais semáforo, e com relação ao quebra-mar, ao novo quebra-mar, também um recurso do privado, né, uma empresa privada quer fazer um incinerador lá na área continental, e para que ele possa fazer esse incinerador lá, ele é obrigado a dar uma contrapartida lá no quebra-mar, escolhido pela prefeitura, onde gostaria, e nós definimos lá. Mas, infelizmente, aí tivemos problemas com o Ministério Público, que entrou, travou a obra, não permitiu que continuasse. Obviamente que nós estamos aí fazendo aí a nossa defesa para que rapidamente a gente tenha a continuidade das obras. Era uma obra de 180 dias, uma obra importante também para trazer turistas para a nossa cidade. Ali teria 5 esportes olímpicos sendo colocados lá, BMX, escalada,
né? BMX é aquela bicicross, né? aquela arena para as pessoas andarem de bicicleta, o basquete de 3, o surf, que é uma modalidade olímpica, enfim, várias atividades acontecendo lá. E também com restaurante, com quiosques, com uma estrutura muito bacana para trazer realmente o turista e também dar mais um local de lazer para os santistas. Acho que era um upgrade, na verdade, naquele parque, mas que nós esperamos aí que rapidamente a gente consiga reverter essa decisão judicial e dar continuidade nas nossas obras. Olha aqui, o governador João Dória, né, anunciou agora há pouco, para você que está com a gente aqui no ao vivo, evidentemente, né? Você que está na reprise, você já sabe, né? Mudanças na regra do Plano de São Paulo, que define os níveis de abertura das atividades do Estado restritas desde março em função da pandemia do Covid-19. Né? Dória chamou a mudança de calibragem técnica e afirmou que o objetivo é aprimorar o plano para torná-lo mais eficiente. Com as novas regras, para passar à fase verde, que é menos restrita, será preciso ter até 75% dos leitos ocupados, não mais 60, né? Como era antes, o motivo das queixas dos prefeitos. Para chegar à fase verde, porém, é preciso ter até 40 internações por 100 mil habitantes e 5 mortes a cada... parece uma coisa complicada, mórbida, né? Mas fazer o quê? É a realidade dos fatos, né? E 5 mortes a cada 10 mil habitantes, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ou a secretária, no caso, Patrícia Ellen. Eu acho que Santos se enquadra, né? Isso aí não é calibragem também, né, Giga? Isso aí é para atender a questão da educação aí, que está precisando reabrir, então ele está dando uma aliviada. Eu acho que a gente temos ainda um risco muito grande de retrocesso mesmo. Não estamos longe do verde, né? A gente faz um monitoramento diário desses Depois números. do amarelo vem o azul ou o verde? Não, vem o verde. É o verde. É o verde. A próxima etapa é o verde. As pessoas já, obviamente, né, cada vez mais, o comércio quer abrir mais tempo, as atividades que estão fechadas ainda, que querem voltar. E a gente sempre está falando, nós estamos no amarelo, né? Houve uma estabilidade aí, terceira semana seguida, indo para quarta semana no amarelo, mas nós estamos mais perto do laranja do que nós estamos do verde. Só que dá uma falsa impressão de que, como está nessa estabilidade, a gente já está numa saída, já indo para o verde, podendo abrir tudo. E é muito preocupante, o amarelo é muito preocupante, né? As pessoas acabam relaxando mais, e com o relaxamento, obviamente, mais pessoas vão se contaminar dentro dessa lógica dos 80% que não tem nenhum tipo de problema mais sério, mais 20% vai para os hospitais e 5% fica no UTI, quanto mais gente contaminada, mais gente vai precisar de hospital. E essa é a grande preocupação. Então, que a gente entenda que não existe vacina ainda, tem que ter muito cuidado, responsabilidade de todo mundo, continuar tendo o entendimento que não acabou, que nós temos, o único remédio que a gente tem é o distanciamento social, o uso de máscara, não ter o contato físico com as pessoas, esse é o remédio que nós temos. Então, que a população possa ajudar também para que a gente não volte para trás, que aí será uma grande tragédia na cidade, né? Nós teremos aí um retrocesso e o comércio fechado vai ser bem difícil. E o presidente da República denunciado lá no Tribunal Penal de Haia, como eu disse na abertura do programa, né? Denúncias de mais de 1 milhão de pessoas que são trabalhadores na área da saúde no Brasil e apoiados por uma série de entidades internacionais, né? As denúncias em cima de genocídio, o significado da palavra, enfim, que não se adapta exatamente ao que acontece no Brasil, tudo bem, pode ser discutido, concordo, né? E crime contra a humanidade. Mas o foco central, a raiz de tudo isso é o não combate, né? É virar as costas para o combate ao coronavírus, abandonar o Ministério da Saúde dessa maneira e jogar os governadores e prefeitos de todo o Brasil, né, à sua própria sorte, né? Vire-se com o que tiver. E pior, né? Toda a verba que foi liberada para o combate ao coronavírus, o Covid-19, de toda essa verba, apenas 30%, né? Foi usada pelo Ministério, foi usada pelo governo federal para essa função. Mas não Onde é que está o resto do dinheiro? Foi para acertar as contas com o chamado Centrão? Mas não é uma Tem que corrida explicar, de 100 né? metros. É uma maratona, não é essa a explicação? É uma maratona. Agora, pô, já que não vai participar, então vai liberando o dinheiro de acordo com o necessário, né? Agora, o que vai se fazer, né? A desgraça está feita. Bom, ontem foi feito um cortejo muito bonito, né? Que saiu da Vila Belmiro, foi até o
o Memorial Necrópole Ecumênica, né, com o corpo Na do verdade, Armando é o Gomes. contrário. Né? Né? Saiu do Memorial, foi até a Vila Belmiro, deu uma volta olímpica e voltou. Voltou ao Memorial, né? Ô, Butrão, eu queria só aqui parabenizar aí, ou talvez agradecer por tudo que os filhos do Armando fizeram nesse momento aí, né? A gente tem que dar esse testemunho, eu sou testemunha disso. Você falou que o Vitor está assistindo o programa, que esses meninos fizeram pelo pai aí nessa reta final da vida dele, enfim. Uma situação muito difícil, né? Um desgaste psicológico muito grande. Terrível. E esses meninos não saem do lado do pai, cada dia revezando, um dormir em São Paulo, outro dormir em São Paulo, ou seja, tiveram uma entrega muito grande. Eu conversei muito com o Vitor, muito orgulho de ser amigo dele, porque realmente foi uma entrega muito bonita, e isso também deve-se a forma como o Armando educou os filhos, o carinho que eles tinham. Eu vi ontem o Vitor arrasado lá, ainda fiz questão de abraçá-lo, né, de ir até lá para falar com ele, com o Vinícius, para poder dar um pouco da força, mas parabenizar aí pela conduta deles, pelo posicionamento deles que eles tiveram. Não é diferente, obviamente um pai a gente faz qualquer coisa, mas foi muito bonito, e eu acompanhei todo esse período aí, conversando bastante com ele, sei o que ele fez. Nós acompanhamos aqui, né? Acompanhamos também aqui toda a luta do Armando, né? Informações do Aldo, enfim, né? Toda a luta que ele teve no enfrentamento ao câncer. E, lamentavelmente, a doença foi implacável, como em a grande maioria dos casos né? E o Armando acabou sendo vencido ontem, né? Deixa um legado muito importante, né? Todos nós temos aí uma lição aí com o Armando. Eu queria aproveitar que o Vitor está nos acompanhando, deixar um grande abraço a ele, ao Vinícius, né? A esposa, a viúva hoje é Laura, né? E a toda a família do Armando Gomes, e agradecer ao Armando, né? Pelo tratamento sempre cordial, né, que ele teve comigo, né, antes da TV Santa Cecília, em outras emissoras eu participava, ele sempre me encontrava, sempre me rasgava elogios, enfim, eu nem sei se eu era merecedor dos elogios que ele fazia, enfim, né, eram recíprocos, né, porque a gente tem que reconhecer, tocar um programa no ar, numa emissora regional, durante 30 anos, não chegou a 30 anos, né, ainda, são 28, né, 28, né, batemos os 28 anos com o Esporte por Esporte. É algo que merece realmente todos os registros e todos os elogios, e o Armando foi um grande vencedor, não tem dúvida nenhuma, né? Claro que agora ele está no céu, na companhia lá, como a gente falou aqui há pouco, né, do Vitor Moran, do Jaime Matias, do Pedro de Paulo, que era seu grande amigo, né? Do Orlando José, também foi outro grande amigo, aquele time todo forte, né, que também deixou uma marca importante no jornalismo esportivo aqui da cidade. Deixa um beijo aí para toda a família, o meu eterno agradecimento ao Armando Gomes por tudo isso que eu já falei aqui, né? E a gente vai encerrando, né? Como o Armando gostaria, né? Que todos encerrassem, né? Deus existe. Obrigado aqui ao nosso Flávio Jordão, ao nosso Aldo Neto, ao Marcos Santana diariamente com a gente, né? De segunda a sexta estamos ao vivo, 13h30, aqui na Santa Cecília TV. E a reprise às 20h. Tchau, obrigado.